Muito bem, e nessa noite aqui no nosso Tribuna Independente, nós temos um convidado especial, filósofo, professor e escritor. Meu convidado de hoje é um dos maiores pensadores brasileiros da atualidade. As suas palestras são assistidas por milhares de pessoas, ao vivo, pela televisão, no rádio e através da internet. Com mais de 2 milhões de seguidores, é reconhecido pela mídia como um dos intelectuais mais populares do Brasil. Autor de quase 40 livros, completou em 2018 30 anos da sua primeira publicação. Para comemorar essa extraordinária trajetória, está lançando pela editora Planeta a trilogia O Melhor do Cortella, trilhas do pensar, ideias, frases e inspirações. Com muita honra e um enorme prazer que eu recebo na nossa casa, hoje, aqui no Tribuna Independente, Mário Sérgio Cortella. Boa noite. Fico feliz. Você sabe que esses elogios e afagos, eles fazem um bem imenso. Né? Ó, vê se eu sou seu fã. Eu vou mostrar aqui alguns dos livros que eu tenho aqui, ó. Né? Os 3 aqui primeiro são meus. Olha aqui, deixa eu mostrar. Olha que coisa, esse aqui hein? Você tá bem jovem, Muito, né, a barba estava escura, o cabelo continuava pleno, mas olha só. Você lembra o ano, não? Lembro. Essa foto eu lembro. Essa foto ela é de 2008. Né? A foto, mas o livro não, o livro é de 2000, né? Ele é de 2014. 14. É. Tá, esse aqui você lançou aqui no Tribuna, né? Lancei no Tribuna, uma conversa muito boa, um livro da Editora Voz. Eu tenho uma trilogia pela Editora Voz, começa com a palavra não. Não é não de negação, é não de alerta. Tá. É não espere pelo epitáfio, o Não Nascemos Prontos e o Não Se Desespere. Não Se Desespere. Foi lançado também aqui no Tribuna. Esse aqui também, olha aqui, ó. Esse aqui também. Esse que ano que é? Esse daí é um livro de 2006. Esse livro, ele é um livro que mais, até hoje, eu tive exemplares. Ele já tirou mais de 800 mil exemplares, o que para mim é uma coisa inédita. Eu nunca imaginei. Poxa vida. Eu sou da área acadêmica, né, que um livro pudesse ter esse alcance. Ele está publicado em Portugal, está publicado em outros lugares. É um livro que eu gosto demais, demais. Né, e ele tem um título que, claro, remete, né, a uma frase clássica da Bíblia cristã, que é: qual é a tua obra? Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. Exatamente. Que é importante nos dias de hoje, né? E aqui nós temos esse que é Mário Sérgio Cortella, Viver em Paz para Morrer em Paz. E você sabe que tem uma perguntinha no pé da página, da capa. Nós vamos falar sobre isso, que mas pode falar. Olha só, se você não existisse, que falta faria. Olha aqui, ó. Esse livro é muito gostoso também. Aliás, a gente já pode começar com essa pergunta, né? Se eu não existisse, se você, Mário Sérgio Cortella, não existisse, que falta faria, hein? Olha, você sabe que um dos gostos que eu tenho é imaginar que eu vou fazer muita falta. Ah, é? Muita falta. Fazer falta, todas as vezes que você fica em alguém, todas as vezes que você se reparte teu afeto, tua capacidade, tua nobreza, né, aquilo que é a própria repartição da vida, você não vai, você fica nas pessoas. Por isso, essa é uma questão a ser meditada. Se eu não existisse, que falta eu faria? Eu tenho que fazer falta. Quando eu me for, as pessoas precisam dizer: o Cortella faz falta. Evidentemente que tem gente na nossa vida que não nos faz falta. É uma pena, mas há outros e outros que vão conosco. Né? Cardimon de Andrade, ele dizia algo especial. Ele dizia: caminho inclinado para o lado esquerdo, porque carrega no coração todos os meus mortos. Olha que coisa funda. Caminho pendido, inclinado, né, para o lado esquerdo, porque carrega no coração, né, todos os meus mortos. Nesse sentido, o livro se chama Viver em Paz para Morrer em Paz, porque só é possível morrer em paz se você viver em paz. E viver em paz não é viver sem dificuldade, sem encrenca, sem problema. Viver em paz é viver uma vida que não seja banal, fútil, inútil, descartável, que é indigna e que a gente não tenha merecimento. Por isso, é disso que o livro trata. Quer dizer, a gente tem que viver uma vida com significado, é isso? Claro, é aquela vida que é partilhada. Eu acho que uma das coisas mais belas que a gente tem nas tradições, especialmente no campo do cristianismo, é a noção de partilha. Se você se lembra na frase clássica, né, que Jesus de Nazaré coloca, né, no capítulo 10, versículo 10 ali de João, quero que tenhais vida e vida em abundância. Essa é uma das frases que eu mais gosto. Quero que tenhais vida e vida em abundância. A vida abundante é aquela que é estendida, que transborda, que vai além. E uma vida precisa ser também abundante. E ela é abundante não quando ela tem coisas que são descartáveis. Ela é abundante quando ela é capaz, né, de repartir-se
e, portanto, fazer falta. Eu quero fazer falta mesmo. Claro, não quero fazer falta para os meus credores. Eu quero fazer falta para os meus conviventes. Conviventes. E esse é o novo livro, né? O Melhor do Cortella, Trilhas do Pensar, Ideias, Frases e Inspirações. Pois é, pareceria até um pouco arrogante escrever uma coisa chamada O Melhor do Cortella. Mas é porque você pode observar que o livro é pequeno. Né? Então, pois é. De tamanho. Mas ele é o primeiro de três volumes, que saiu agora. Tá. Ele tem uma seleção de frases, ideias, pensamentos, né, de 38 dos meus livros. Tá. E, nesse sentido, ele vai capturando coisas sobre ética, sobre religião, sobre ciência. Haverá um outro volume que vai trazer as ideias que falam de carreira, que falam de família, né, que falam da convivência, outros que falam do autoconhecimento. Então, serve como comemoração. Há 30 anos, eu lancei, né, no ano de 1988, lancei um livro chamado Descartes, a Paixão pela Razão, sobre o filósofo Descartes. O mais curioso é que esse livro não existe mais em plataforma papel. Ele se esgotou, não foi renovado, e olha que coisa, hoje ele está apenas como um livro virtual, do famoso e-book. O mundo digital nem era sonhado quando eu lancei o livro em 1988. Quando eu lancei o livro em 88, para você ter uma ideia, a gente não tinha telefonia celular, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos GPS, nós não tínhamos boa parte das coisas do nosso cotidiano. E esse livro, que foi o primeiro em plataforma papel, que eu escrevi numa máquina de datilografia, né? Que para eu fazer uma cópia dele eu tive que colocar um carbono. Só quem tem mais idade, que agora nos vê, sabe do que eu estou falando. Vou colocar uma folha de carbono, na hora de corrigir a gente põe um monte de X, né? E depois mexia. Esse livro agora só existe, né, no mundo digital. Portanto, essas duas conexões. O livro, O Melhor do Cortella, da editora Planeta, serve para comemorar e também porque algumas pessoas gostam de ter uma seleção, né, de frases e ideias que a gente escreve no dia a dia. Né? Eu costumo falar que, quando fui mostrar para minha filha, nas vitrolas antigas, um disco girando, ela fez assim, pai, mas como é que está saindo a música dessa bolachinha aí, né? E é interessante isso, como com o passar do tempo a gente vai se esquecendo, né, dessas sobrevivências que nós tivemos dessa época, agora com o mundo digital. E há, né, Fábio, algumas nostalgias. Alguns jovens hoje querem buscar o famoso disco de vinil, o long play, né, o LP, trazem, uma parte deles, aqueles que apreciam cerveja, alguns decidiram fazê-la em casa, né? Eu digo que eu faço 40 anos que eu não tiro a barba. Faz 40 anos que eu uso a barba crescida. Eu estou na moda de novo. É verdade. Eu não saí do lugar. Eu continuei onde eu estava e o mundo foi passando e mudando a tal ponto que isto que era algo há 40 anos em moda para um jovem, que era eu com 22 anos, agora está na moda de novo. Eu queria falar sobre alguns assuntos, queria abordar algumas temáticas contigo. E eu queria começar falando um pouquinho sobre política. Nós vivemos recentemente uma experiência muito interessante com relação à política. Primeiro, eu queria saber o que você pensa de tudo isso que nós vivenciamos. Nós temos a direita agora no poder, nós temos uma eleição muito diferente, nós tivemos um atentado ao candidato, né, à presidência da República. Como é que você vê esse momento político que nós estamos vivendo? Eu venho vivendo, eu digo isso sempre, uma alegria cívica muito grande. Essa alegria cívica vem porque nós estamos aprendendo mais a edificar a democracia entre nós. A gente comete sempre, né, a possibilidade do positivo e também do negativo. Por exemplo, quando você diz nós temos agora um governo de direita, qual é a mais expressiva dessa ideia? É que é um governo autodeclarado de direita. Até algum tempo não se diria eu sou de direita, até se diria eu sou de esquerda, porque a esquerda fez parte um pouco da tradição mais recente após, né, o movimento, né, que nós tivemos no período autoritário entre 1964 e 1985. Hoje as pessoas têm a sua postura e podem colocá-la, né, sem nenhuma dificuldade. Acho que nós vivenciamos em 2018 um período de aprendizado, mas de muito equívoco. À medida mesma em que o que se teve foi vários momentos de quase chegarmos às rupturas, o que é muito negativo. Uma democracia, eu repito sempre, democracia não é ausência de ordem, democracia é ausência de opressão. E a opressão não pode vir de canto algum.
Todas as vezes que eu te obrigo a dizer algo ou te calo, todas as vezes que eu te impeço de ser livre, todas as vezes que eu te obrigo a seguir uma rota que não é a rota que você deseja, eu estou retirando de você tua humanidade. E a tarefa, no meu entender, da democracia é a proteção das nossas humanidades nos seus vários modos. Por isso, a política brasileira, ela ainda não encontrou uma rota, mas vai encontrar, em que a gente saiba conviver com aquilo que não só é a diferença, como aquilo que nos provoca rejeição. Porque há uma diferença de você gostar de azul e eu de amarelo, você ter um terno de uma cor e eu de outra, isso é quase indiferente. Mas você ter uma religião que eu acho que não é correta, ou você estar num partido que eu considero descartável, ou você torcer para um time, como é o caso, né, que eu considero, né, lateral dentro, né, dos meus processos todos, é claro que aí é uma novidade. Né? Aceitar a diferença não é algo assim tão complexo. Agora, admitir que a outra pessoa não seja como você é, perceber que ela tem o direito de sê-lo, mas não tem o direito de impedir que eu seja, se aquilo que eu sou não é nojento, não é maléfico, porque eu não vou te aceitar só porque você é como é, porque se você for malévolo, eu não quererei. Agora, o que nós estamos começando a conversar melhor é o que é o correto e o que não é. O que é o malévolo? O que é o malefício na vida? O que é a capacidade de nós convivemos sem que haja, né, uma desidratação dos nossos afetos? A gente vem desidratando os nossos afetos. Por isso, 2018 foi um ano de exuberância na discussão, inédito na nossa história, que alterou padrões em relação ao que se imaginava na política, mas que não os extinguiu. Por exemplo, boa parte das campanhas em 2018 foram feitas, especialmente por quem as venceu, por intermédio do mundo digital. Mas o governo não está sendo feito desse modo, ao contrário. Né? Para comunicar-se com a população, é necessário o uso da mídia mais antiga, como é o caso da televisão, por intermédio de entrevistas. Por quê? Porque quando eu falo com meus seguidores, se eu, Cortella, for falar só com os meus seguidores, eu vou falar com 2 milhões de pessoas. Mas eu estou numa nação, né, em que eu tenho 200 e tantos milhões de pessoas. Por isso, quando se proclamou, por exemplo, no final de 2018, o falecimento, né, da mídia mais antiga, ela ressurge em 2019 porque ela é necessária para poder haver a comunicação, as ideias. Aliás, é uma coisa que você sabe, de nada adianta eu publicar, né, na minha rede social algo de postura, de impacto, porque se a mídia tradicional não divulgar o que eu disse ali, não aparece em larga escala. Então, essa forma que é mais turbulenta da nossa convivência, se ela proteger a democracia, ela vale imensamente. Por isso, encerro nesse ponto. Eu vivo ainda uma alegria cívica, uma preocupação cívica com aquilo que pode ser o exagero, o descalabro, mas uma alegria cívica muito grande. Aliás, a gente viu muito discurso de ódio, né? Sim. Navegando um pouco no que você está dizendo, a gente viu esse discurso explícito, né, nas redes sociais, foi algo assim realmente muito marcante. Eu afirmo sempre, Fábio, né? que todo preconceituoso, odioso, todo aquele que tem uma retórica furiosa é covarde ou é ignorante. Covarde porque tem tanto medo de ser como é, que teme o outro que pode ser melhor do que ele. E porque teme que a outra pessoa seja melhor do que ela, a única maneira de crescer é abaixar o outro. Nesse sentido, há uma covardia nessa condição. E há uma ignorância, porque há muitos modos de ser humano. A casa tem muitas moradas, os lugares são múltiplos, a humanidade é variada. Eu gosto sempre de lembrar de um grande ateu, um grande físico, que foi, inclusive, no início da trajetória, parceiro do Stephen Hawking, que foi Freeman Dyson. Ele conta uma coisa que eu acho muito gostosa. Diz ele que um dia ele andava com a mãe dele de mãos dadas, né, no mundo britânico, onde ele nasceu, e uma hora ele falou, ele tinha uns 4 anos de idade, ele falou assim, mãe, por que tem tanto tipo de igreja diferente? Aí ela falou, sabe o que é, filho? É que tem bastante tipo de gente diferente. Se Deus quisesse só um tipo de igreja, ele tinha feito só um tipo de gente. Ora, essa ideia do louvor da diversidade não é que vale tudo. É que as coisas têm que ser olhadas dentro daquilo que é o respeito aos outros modos de ser. E a fala do ódio, essa retórica, que aliás é utilizada às vezes no púlpito das igrejas também,
né? Não só dos palanques, que é aquela retórica, como eu dizia, furiosa, em que você usa muitos adjetivos e diz assim, esse canalha, esse safado, esse pecador, e grita e bate. Não é uma conversa de convencimento, ela é uma conversa de atemorização. E, nesse sentido, a pessoa tem ideias fracas, né? Você se lembra quando você, como pai, ou eu, como pai e avô que sou, ou quando nossos pais nos educaram, quando você tem que gritar é que você perdeu a razão. Verdade. Né? Quando você tem que bater na mesa, é porque você perdeu o argumento. Portanto, é preciso prestar atenção. Impositivo, né? Impositivo. Impositivo. E na questão da ética, para a gente finalizar esse papo de política, você acha que nós tivemos algum avanço nessa questão da ética, ainda mais com esse assunto tão aflorado na questão da corrupção? Eu uso sempre uma expressão até a exaustão, já o disse várias vezes. O Brasil não tem hoje mais corrupção, o que a gente tem hoje é mais apuração e mais recusa. Nós não começamos, né? Nós não estamos no começo do processo da grande sujeira, nós estamos no começo da limpeza. Né? Hoje a gente tem tecnologias digitais de detecção, uma imprensa mais livre, é uma população que começa a perceber, né, que, usando uma frase que eu sempre aprecio, né, que um dia Mahatma Gandhi disse, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. E nesse sentido, não acho que a gente esteja já em passos largos para uma pureza ética mais exuberante. Mas não estamos no patamar que estávamos há 10 anos. Isto é, se num primeiro momento a discussão foi em relação a eles, falando do poder, ela baixou essa conversa. Baixou para a nossa casa, para a nossa rua, para a nossa comunidade. Isto é, será que eu falo, né, do olho do outro e não vejo a trave, né, que está no meu? Quase usando uma frase mais antiga, que você conhece a origem, sepulcros fétidos, caiados de branco por fora, isto é, gente que é hipócrita, né, que fala em ética, mas pratica outra coisa. Por isso, gosto demais de imaginar, né, que a ética ela ganhou vitalidade. Nós estamos no começo de uma trajetória, mas a gente já está na estrada. Há 10 anos, nem na estrada a gente estava. Vamos falar um pouquinho de espiritualidade? Bom, a gente sabe que você teve uma experiência muito intensa num convento e traz o legado dessa vivência até os dias de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência e como isso se refletiu na sua vida. Eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, lá vivi até 13 anos de idade. Existia algo quando eu era menino, no campo da formação católica, meus pais são, né, de tradição católica, era algo chamado Cruzada Eucarística, né, da qual eu fiz parte. Eu fui batizado e crismado por um estupendo bispo, né, de Londrina, que era Dom Geraldo Fernandes, e por isso tive uma formação nesse campo. Eu sempre quis fazer uma experiência de religiosidade mais intensa. Quando eu entrei na universidade, né, quando eu entrei em filosofia, eu decidi que eu ia entrar na Ordem Carmelitana Descalça, na qual eu entrei, e vivi no convento, na clausura, durante 3 anos, concomitantemente ao curso superior. Ao final de 3 anos, né, de meditação, de dedicação, né, inspirado por aquilo que, né, a Ordem Carmelitana, ou Carmelo, né, como se diz, trouxe à tona, eu achei que aquela não era a rota que eu quereria seguir, mas que eu queria ficar no campo, né, da comunicação, da expressão, e a partir dali eu segui a carreira docente, na qual esse ano eu completo, né, 44 anos dentro dela. Uau. Olha que coisa boa. Essa experiência conventual, ela me ensinou várias coisas. Ela me ensinou um pouco da vida comunitária, à medida que num convento você não tem, por exemplo, propriedade exclusiva e é partilhado aquilo que você tem, o trabalho conjunto, a oração e a meditação disciplinada, né? Por exemplo, diante de um convento, você tem momentos em que se vai à capela, né, de 4 em 4 horas. Então, 4 da manhã, 8 da manhã, 12, né, 16, 20, 24, 4 da manhã. Esse tipo de marcação, né, daquilo que é o uso do breviário, dessa ritualística, ajuda a formar bastante a noção de disciplina. Por outro lado, foi uma convivência intensa, né, com esse mundo. Eu poderia ter seguido, como desejava, a carreira clerical, mas eu achei, depois de 3 anos, que a minha trajetória, sem abandonar aquilo que é a religiosidade, não se daria, né, no campo do clero, e por isso eu deixei, né, o mundo da estrutura, né, da religião no dia a dia. E tem um mundo vinculado a isso, porque eu atuei
né, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo durante 35 anos. Quando me aposentei, em 2012, eu era professor titular e durante desses 35 anos, em 30 deles, eu atuei no Departamento de Teologia e Ciências da Religião. Portanto, essa experiência foi comigo no mundo acadêmico e caminha por dentro também, né, daquilo que eu faço. Às vezes me perguntam assim, como é que você faz tanta coisa? Você escreve, faz palestra, está em atividade de rádio, de televisão? Eu falei, porque eu aprendi a ser disciplinado né, no convento. Há toda uma marcação, né, de tempo que ajuda imensamente. E fiquei com grandes amigos, né, dentro dessa trajetória e gosto demais, né, de imaginar que eu possa ter passado por algo que um menino de 18, 19, 20 anos, que era a idade que eu tinha, estava vivendo algo que era não a religião superficial. Eu queria algo que eu pudesse mergulhar. Para isso, nada melhor do que um convento carmelita. E a experiência, que é uma coisa impressionante, né? Inclusive, eu posso também partilhar disso, porque minha caminhada no diaconato permanente aqui na Diocese de São Paulo perpassa pela PUC também, através do curso de teologia, que é sensacional. E essa vida regrada que você fala, Cortella, é uma coisa realmente muito importante para todos nós, uma base muito sólida. Agora eu te pergunto, como é que fica isso refletido na sociedade que não tem essa experiência? Hoje a gente vê as pessoas mais na questão da religiosidade, da espiritualidade, ou é tudo misturado? Como é que você vê Às vezes essa me situação? perguntam se eu tenho religião. A mim. Eu digo, eu tenho parte na tradição católica, tive uma frequência no mundo e, portanto, no culto, né, dentro daquilo que é a estrutura da Igreja Católica durante décadas. Certo. Mas eu não diria hoje que eu tenho uma religião específica. Eu diria que eu tenho uma marca de religiosidade. Tá. Você sabe muito bem, porque você estudou e estuda isso, não há uma exclusividade de aporte, né, nessa questão. Religião é quando você dá formalização à tua religiosidade. Tá. O que é religiosidade? Religiosidade é um sentimento e uma prática forte de que a vida não é inútil, de que a existência não é banal e de que ela não se reduz à mera materialidade das coisas. Por exemplo, religiosidade é a reverência à vida como dádiva. Eu não pedi para estar, não quero partir, mas enquanto cá estou, tenho que ser grato por ter dentro de mim a centelha, a fagulha da vida, né? O fato de eu poder conviver, existir, ser. Essa reverência ao ato de existir, de modo gratuito, porque eu sou, mas não escolhi sê-lo, como eu dizia, né? Quando você era menino, que você brigava com teus pais, e eu também, eu disse, eu não pedi para nascer. Às vezes ele também dizia, mas nem eu. Aí ia recuando até o momento que a gente não tem toda a nitidez. Pois bem, se a religiosidade é esse sentimento de reverência à vida, a religião é quando você formaliza esse sentimento com outras pessoas, em torno de um culto, de ritos, em torno de um clero, em torno de um livro. É impossível ter religião sem religiosidade, mas é possível ter religiosidade sem praticar uma religião. Há muitas pessoas que têm uma intensa religiosidade, mas não necessariamente praticam uma religião. E uma pessoa que tenha uma religião verbalmente declarada, mas não tem religiosidade, ela é falsa naquilo que está fazendo. Isto é, ela padece de ausência de autenticidade. Por isso, eu respeito imensamente pessoas que tenham religião e religiosidade. E não acho que eu deva fazer uma cisão, né? Não acho que ter religião é obrigatório, mas acho que ter religiosidade é um sinal de sensibilidade e de capacidade de inteligência. Afinal, a religiosidade, ela antecede a religião. O primeiro sinal, né, de humanidade nosso não foi apenas a nossa fala ou a capacidade de fazer ferramentas como espécie. O primeiro sinal foi o modo de reverência, de temor e de agradecimento à vida. Queimar o alimento para subir a fumaça, sepultar nossos mortos, não deixá-los para trás, fazer sinais nas cavernas em relação àquilo que está à nossa volta, né? Não há na trajetória humana qualquer sociedade que não tivesse, né, essa fonte também de compreensão da vida, que é a religião, como uma presença. Por isso, o mundo atual ele tem uma certa escassez de religiosidade, mas tem uma abundância um pouco exagerada
de algumas religiões. Não todas, Não mas todas. uma parte. Nós estamos vivendo um momento de transição, vamos dizer assim, de turbulência em relação aos valores, né? A gente vê isso cada vez mais latente, principalmente nos embates, nos discursos que nós temos hoje na sociedade. Há uma necessidade urgente da vida ser muito mais que a realização de uma obra, na sua opinião, Cortella? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é qual é o nosso lugar nessa grande forma de vida construída e que a gente faz junto. Tá. A primeira coisa é qual é o meu lugar nisso, o que é que eu devo, o que é que eu não devo. Por que a minha vida vale? Isto é, quais são os meus valores? O que é que me dá valia? Dá valia a mim, Cortella, porque eu sou chamado por você de um grande pensador? Ou que eu quero ser um grande pensador não por ser grande, mas por quê? Por ser um pensador que reparte aquilo que reflete, será entendido como grande, não porque grande sou, mas porque me tornarei grande quando as pessoas entendem como de valia aquilo que eu falo. Então não quero eu me engrandecer, mas ser engrandecido por outros, eu raramente, né, a menos que eu queira ser cínico, raramente quando alguém fala o que você falou, esse é um dos grandes pensadores, assim, imagina, bondade sua, porque isso é fingido. Né? Eu gosto de ouvir, mas o que eu mais gosto é que pessoas possam dizer que é isso, e não eu dizer de mim mesmo. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque a minha obra, ela se dá no campo da comunicação, da escrita, da docência. A obra de outra pessoa se dá no campo da religião, no clero, a outra se dá no diaconato, a outra se dá na docência, outra na medicina, a outra dentro de casa, outra no cuidado de saúde. O que eu sei, né, e isso para mim é muito forte, é que essa obra é aquilo que faz com que a minha vida tenha validade. Isso significa que se diria essa, e aí a tua avó falaria isso e a minha também, diria assim, essa é uma bela pessoa. A palavra bela pessoa não está querendo referir-se ao lado externo da pessoa. Quando se diz essa é uma bela família, não está falando da estética, está falando de ética, de valores. Quando se diz essa é uma bela empresa, esse é um belo programa, essa é uma bela cidade, nós estamos falando do acolhimento, da expressão. Nesse sentido, né, a vida que exubera é aquela que não é banal, descartável, como antes lembrava. Tudo aquilo que passa e vira apenas poeira. Né? Para quê? Não tem o menor sentido. Eu queria falar um pouquinho sobre o livro Por que Fazemos o que Fazemos. As pessoas não querem mais somente um salário mais alto, né, Cortella? Elas querem acreditar que fazem algo importante no seu trabalho, algo assim autoral, né? Aliás, até isso para quem é youtuber sabe, agora tudo tem que ser autoral, não pode nem copiar nada mais. Por que a necessidade de ter propósito ganhou mais relevância? É uma questão geracional, Cortella, isso? Também é, né? Se você observa, a gente tem um mundo tão intercomunicado hoje e tão conectado que não basta você cumprir apenas uma tarefa. Tá. Não basta que eu apenas cumpra a minha obrigação. Na família, na escola, no trabalho. Isso é importante. Mas isso é ponto de partida, não é ponto de chegada. Tá, é daí que eu parto, não é aí que eu chego. Não basta eu terminar o meu dia e dizer, hoje eu fiz o que eu tinha obrigação de fazer. Não, isso é como eu começo o dia. Isto é, eu vou fazer hoje tudo que é a minha obrigação. E ao terminar o dia, eu tenho de pensar, fiz bem aquilo que eu tinha que fazer, fiz com alegria e fiz porque sabia porque estava fazendo. Não fiz de modo automático, robótico, servil. Por que fazemos o que fazemos, que é o nome de um livro meu pela editora Planeta, é uma reflexão sobre algo que é uma aflição vital. Nós temos uma aflição. O subtítulo do livro é Aflições Vitais. Não são problemas vitais, né? Não são perguntas vitais, são aflições. Há uma diferença entre problema, pergunta e aflição. A aflição é algo que mexe com você por dentro. E a grande aflição é por que fazemos o que fazemos. Qual é a razão daquilo que faço? Por que é que faço do modo como faço? Nessa hora, é preciso que a gente faça uma distinção na vida entre aquilo que é essencial e aquilo que é fundamental.
Fundamental é o que ajuda a chegar ao essencial. O que é essencial na vida? Amizade, sexualidade, religiosidade, fraternidade, amorosidade, isso é essencial. É o que não pode não ser. A vida ficaria menos sem isso. O que é o fundamental? É o que ajuda a chegar ao essencial. Por exemplo, dinheiro não é essencial, dinheiro é fundamental. Sem ele você tem dificuldade, mas ele em si não faz com que você tenha a vida planificada. Carreira, ela é fundamental, é bom tê-la, mas ela não é essencial. Não é a carreira em si. Eu dou um exemplo sempre, e gosto, Fábio, que assim, o fundamental é como uma escada. Você usa uma escada para chegar em algum lugar. Você não usa uma escada para ficar em cima dela. Há pessoas que grudam no dinheiro, na carreira, no cargo, no poder, como ficando em cima da escada e não deixa mais ninguém subir. A finalidade da escada é ir a outro lugar. Né? Nesse sentido, né, aquilo que é a minha carreira é o que permite que eu possa ter a possibilidade de fraternidade, amizade, religiosidade, tudo que marca, né, a nossa trajetória. Mas tem algo aí que vale acrescentar. Quando eu imagino a razão daquilo que faço, eu tenho que refletir nisso. E não faço pela mesma razão o tempo todo. Afinal de contas, quando a gente tem razões, elas podem se alterar. Eu tenho que ser flexível naquilo que penso. O que eu não posso é ser volúvel. A pessoa volúvel é aquela que muda de postura a qualquer momento. A flexível é aquela que é capaz de alterar a sua rota. Agora, nenhum de nós, e nenhuma, pode deixar de se perguntar sempre por que eu faço o que eu faço. Ó, você sabe que eu estou ouvindo isso tudo e eu fico pensando, né? Às vezes, aquelas pessoas que fazem automaticamente alguma coisa, elas às vezes fazem sem pensar. E tem muita gente na sociedade que tem feito isso dessa maneira, sem pensar o que está fazendo. É daí que a gente consegue também controlar a mente das pessoas ou não? Claro, é aquilo que a gente chama, né, em política de inocente útil. O inocente útil, que não é o inocente, ele é o ignorante. Ignorante não porque ele não tem escolaridade, porque há muita gente que não tem escolaridade completa ou mais extensa e não tem ignorância alguma, porque ela não tem a escolarização. Né? Ela tem sabedoria, ela tem conhecimento, ela tem habilidades. Mas tem gente que é ignorante no sentido de ser usada. Ela serve a um senhor ou a senhores que ela desconhece a razão. É aquela que é iludida no dia a dia, é aquela que grita, né, em nome de algo que ela não sabe o que é que está servindo. Isso é muito comum, em várias áreas. Né? No campo da política, da religião, no campo da ciência, né? No campo, né, daquilo que é a possibilidade da arte. Isso, portanto, é algo que desmerece, né, a autonomia, a cabeça até de uma pessoa que isso pratica. Ela não sabe por que ela faz, ela apenas está obedecendo. Né? Um pouco aquilo que o Zé Ramalho cantava, ô vida de gado. Né? Essa vida de gado que vai se conduzindo, né? Aquele que parece que, para usar a expressão do interior, que o boi sinoeiro está, né, na frente levando e os outros vão atrás por causa do barulho do sino. É uma coisa que não é obrigatório que a pessoa não seja assim, mas seria bom que não fosse. Você sabe que tem uma frase que você diz com frequência que é assim: para fazer o que se gosta é preciso fazer uma série de coisas das quais não se gosta. Como é que eu posso entender uma educação na empresa, na família, na escola dessa maneira, Cortella? Eu gosto de cozinhar. Cozinho com o Cláudio, com quem eu sou casado, gostamos de fazê-lo. Cozinhar dá trabalho. Eu gostaria muito de cozinhar sem precisar, às vezes, descascar, por exemplo, 2 quilos de batata. Né? Nem sempre é agradável lavar todas as louças e panelas, mas eu gosto do resultado do que eu faço. Para eu escrever 38 livros, e, portanto, eles resultarem depois nessa coletânea que você mostrava no início da conversa, eu tive que ler demais, estudar, voltar, ir atrás, errar, aprender, né, me arrepender, achar que eu não devia ter feito, voltar outra vez. Tá? Eu sou professor há mais de 4 décadas, como te disse. Eu adoro a docência, mas tem coisas na docência que não são tão agradáveis. Eu dificilmente encontrei alguém que gostasse, por exemplo, de corrigir prova. Né? Seria tão bom, eu sempre digo, que eu pudesse entregar as provas para outro corrigir, porque você lê 50 provas, é você ler a mesma notícia em 50 jornais diferentes, por exemplo. É verdade. Né? E às vezes mal noticiadas, outras bem. Pois bem, eu gostaria de fazê-lo, mas eu não posso, porque a única maneira de eu avaliar como eu estou ensinando
É se eu vejo como as pessoas escrevem o que estão aprendendo. Eu não posso terceirizar isso. Né? Ter filho dá trabalho. Trabalho de parto não é só na maternidade. Mas é gostoso demais quando eu vejo hoje meus filhos com os seus filhos e filhas e vejo o que acontece com eles. Deu um trabalho imenso. Por isso, por eu fazer o que eu gosto, tem muita coisa que eu não gosto. Eu preciso fazer fisioterapia diariamente porque eu tive uma fratura no joelho, passei por uma cirurgia. Eu não gosto de fazer fisioterapia todos os dias, mas eu gosto demais de andar sem a proteção de maneira mais autônoma. Por isso, na empresa também isso, na família, né, numa atividade de TV, você está todas as segundas, quintas, sextas, você está sentado, é um tempo que você poderia estar numa outra atividade, você tem que estudar, você tem que vir para conversar comigo, você precisa olhar as coisas que fiz, olhar o material, isso dá um trabalho danado, mas quando a gente fecha, né, você olha, e para usar uma expressão um pouco arrogante, porque ela está ligada a alguém muito mais poderoso que nós, sente assim, e viu que era bom. Muito bom. Ô Cortella, você sabe que as pessoas todas estão em busca da felicidade. Acho que é um tema que a gente vê hoje muito latente. Quer dizer, a pessoa quer ser feliz. Agora, as pessoas também estão mais ansiosas, né, para ter essa felicidade. Por que que isso acontece? Você sabe que um dia Leonardo Boff, que é um estupendo teólogo, Frei Beto, que é outro estupendo teólogo, e eu, que sou da área de filosofia, nos juntamos e fizemos um livro sobre isso. É um livro publicado pela editora Voz chamado Felicidade Foi-se Embora, que é, claro, uma brincadeira com o grande gaúcho, Lupicínio Rodrigues, que tem uma música, né, com esse título chamado Felicidade, que essa é a primeira frase. Só que ele afirma, felicidade foi-se embora, e a gente fez um livro colocando um ponto de interrogação. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse livro eu levanto algo. Felicidade não é um lugar onde você chega. Felicidade é um horizonte. É um horizonte que você busca, mas você não chega até ele. Essa ansiedade de ser feliz significa que a pessoa está usando muito uma expressão perigosa, que é um dia eu vou ser feliz. Quem diz muito isso não será, porque a felicidade não está num ponto futuro. A felicidade está na nossa convivência cotidiana, nos nossos atos, que são comezinhos, que pode ser um abraço, uma realização, uma conversa, uma risada, uma música. Nós não somos felizes o tempo todo, mas não somos também infelizes o tempo todo. Eu sempre repito, uma pessoa que é feliz o tempo todo, ela não é feliz, ela é tonta. Né? Porque só um tonto não está enxergando que dá a volta. A vida tem encrenca, tem dificuldade, tem doença, tem turbulência, tem maldade. Mas isso não é o tempo todo. A pessoa que diz um dia eu vou ser feliz é aquela que coloca num lugar onde não está aquilo que está diante dela. Eu não sou feliz o tempo todo, eu sempre gosto de lembrar. A felicidade não está comigo o tempo todo, mas às vezes ela vem. E quando ela vem, eu agarro, afago, cuido dela, depois ela vai, mas ela volta. A ideia de que eu possa imediatamente e de continuamente ser feliz, ela é uma impossibilidade. Né? Eu sempre gosto, e você também, nós somos pais, né? Quem nos assiste que é pai ou mãe, avó ou avó, seja porque deu à luz ou cria alguém, sabe disso. Né? O trabalho imenso, como a gente falava há pouco, que dá, né, a ideia de formação de uma família. É feliz quando você vê aquilo dando resultado. É bom demais, mas você sofre, porque você fica preocupado, você tem dificuldade quando um filho está doente, ou quando não chega, ou quando demora, ou quando fala uma coisa que você... Depois volta outra vez, quer dizer, é um movimento. Não é fazer o jogo do contente e fingir que está tudo certo. É que não está tudo errado o tempo todo. E quando está certo, cuide, abrace, afague. Né? Se você olha, a alegria que se pode ter nos momentos em que a alegria pode vir. Há outros momentos que ela não vem. Nesse sentido, e aí concluo, essa ansiedade, esse desespero, né, pela felicidade, como se ela fosse um estado contínuo, faz um mal imenso, que como não acontece, o que gera é frustração. Aliás, tem muita gente que vê só o lado ruim da coisa, né, da vida, só os problemas, e esquece que a felicidade também contém isso, né, como você está falando. Claro. Agostinho, um estupendo teólogo, né, do século V, ele dizia algo magnífico. Ele dizia que dentro de uma prisão há o prisioneiro que passa o tempo todo olhando o piso da cela e há aquele que fica olhando para além da grade.
É verdade. Né? Aquele que fica só olhando o piso da cela, ele não tem esperança. E aquele que fica olhando para além da grade, ele é alguém que enxerga que, num determinado momento, ele poderá sair. Não estou falando da prisão justa, muitas prisões que são injustas. Estou falando do aprisionamento mental. Há pessoas que ficam olhando só o assoalho da sua alma, outros não. Olham pela janelinha que dá para outros lugares. Né? Enxerga um horizonte, né? Horizonte. Vamos para um bate-rebate aqui. Eu vou falando e você vai Você manda. conversando comigo. Olha só, minha leitura preferida é... A minha é biografias, eu adoro biografias, gosto de ler história de pessoas e por isso, sempre que eu posso, eu estou mergulhado nessas histórias pela história fora. As autorizadas ou as não autorizadas? Todas elas, né? As não autorizadas, elas, enquanto não forem recolhidas, elas têm também seu encanto. Minha música preferida é... Eu Te Amo, Chico Buarque e Tom Jobim. Ah, se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Ah, se ao te conhecer, meu sangue errou de vez e se perdeu. Isso é de uma genialidade estupenda. Maravilhoso. Minha diversão preferida é... Cozinhar e nos intervalos jogar truco. Jogar truco com os filhos, com os sobrinhos, com as noras, os genros, por isso que eu só faço comida de forno. Né? Por quê? Porque quando você está fazendo comida de fogão, você tem que ficar tomando conta do que está ali na panela. Já a cozinha de forno, você deixa lá e volta, né? Depois de mais ou menos uns 20 minutos. Dá tempo de uma mão de truco inteirinha. Falando sobre esporte, o professor Cortella é santista. Torço para o Santos, nascido em Londrina, como disse antes, a minha geração cresceu nos anos 1960, eu nasci em 1954, com o Santos exuberando pelo mundo afora. Londrina é uma cidade muito próxima ao estado de São Paulo. E por isso, né, os times de futebol que a gente tem naquela região, até hoje, embora haja times no estado do Paraná, eram os times de São Paulo. E eu tive uma vantagem adicional. Quando me mudei para a capital paulista em 1967, eu fui morar a 3 quarteirões do estádio do Pacaembu, numa época em que menino não pagava. E por isso eu ia ver jogos todas as terças, quartas, quintas, sábados e domingos, de todos os times. E, claro, o Santos, eu vi o Pelé jogar, sem exagero, aqui na capital paulista, onde eu moro, e fora daqui, umas 200 vezes. E, claro, se eu já fui da área, né, de ciência da religião, tem que torcer para o Santos. Não pode ser para um santo específico. Não pode ser São Bento, São Paulo, né, Santo André, São Caetano, tem que ser Santos. Sabe, professor, que uma vez me perguntaram assim, você quer ser famoso? Eu falei, não, eu quero ser santo. Eu quero ver todo mundo passando ali na imagem de São Fábio. Ó. Interessante, Minha né? mãe Emília, 90 anos de idade, uma senhora extremamente religiosa, ela tem uma expressão, que é uma expressão dos idosos antigos, inteligente. Ela diz, gente beija a pedra por causa do santo. É verdade. Beija a pedra por causa do santo. Isto é, tem coisa que a gente tem que aguentar por conta do que é importante. Né? Professor, tem algum projeto de novo livro chegando por aí? Tem 3 livros em 2019 que estão sendo burilados, terminados. Um livro com a monja Koen, que é uma monja, né, da tradição Sota Zen dentro do budismo, e eu, um diálogo entre nós, tratando de vida virtuosa e vida viciosa. Olha só. Né, que é um livro que deve sair pela editora Papiros nesse semestre, né, em 2019. Há um outro que já está concluído, um livro pela editora Vozes, cujo título é Filosofia e Nós com Isso, que é dirigido mais a um público mais jovem de idade, que me acompanha na internet, não é para criança, mas é um livro que trata da temática filosofia e religião, filosofia e ética, filosofia e carreira. Esse é, né, um segundo. Há um terceiro, que é o terceiro volume de uma conversa com o Maurício de Souza. Eu agora faço parte da turma da Mônica, né? Que bacana. E o primeiro se chamou Vamos Pensar um Pouco, o segundo Vamos Pensar Mais um Pouco, e sairá o terceiro. São 35 reflexões de cada um deles sobre vida, morte, trabalho. É um livro para crianças e jovens. Eu fiz o texto, o Maurício de Souza fez a ilustração. Aliás, muito gentil comigo, me desenhou na capa em algumas das histórias e me fez mais magro, portanto, cabe com alegria. Ganhou o seu encanto, né? Se você pudesse sair de si e olhar para o Mário Sérgio Cortella, quem você diria que
Mário Sérgio Cortella é? Professor. Eu viria um professor. Às vezes eu estou andando e as pessoas dizem assim, oi, professor. Outro dia eu estava caminhando próximo à região onde moro, em São Paulo, indo até o meu escritório, e aí um ônibus passou, o motorista parou, abriu a porta do ônibus, parou e disse assim, ô, professor. Aí dentro do ônibus, as pessoas mesmo nem todos escreveram, oi, professor. Essa ideia do oi, professor, ela é extremamente honrosa para mim, né? Ninguém, às vezes fala oi, doutor, né? Mas o doutor é menos relevante, até, não porque eu não o acolha, mas porque tem força para mim a palavra, oi, professor. Professor, então, é a definição do Mário É Sérgio o Cortella. meu encantamento daquilo que é o meu exercício, aquilo que eu professo, é a minha profissão. Aliás, quem são? São os japoneses que reverenciam o professor? Sempre. Né? Eu tive atividade no Japão em 1984. Você era criancinha, né? Eita! E os japoneses chamam o professor, né? Ele é o sensei. E é interessante porque eu estranhei nas primeiras semanas ali no Japão que todas as pessoas que paravam à minha frente, mesmo que tivessem mais idade que eu, tivesse um cargo elevado, ela baixava a cabeça em sinal de respeito. E eu, no primeiro momento, achei que era porque eu era estrangeiro e era, portanto, uma acolhida. Mas não, é porque eu sou um professor, né? E porque sou um professor, isso exige da pessoa que ela seja mais reverente. A gente tem isso no Brasil de um modo lateralizado, mas não perdemos. Embora haja um desrespeito muito grande, né, a quem tem a prática da docência, ainda assim há um afeto imenso. Né? Aquela ideia clássica do dia 15 de outubro, que é o dia formal, de professoras e professores, das crianças levarem uma maçã, levarem um pedaço de bolo, aquilo tem uma força, né, muito grande. Eu, até se você depois tiver condição, na introdução desse livro, O Melhor do Cortella, Sim. ele termina, eu conto a minha história como escritor, e eu termino dizendo algo que marca demais, que eu não esqueço da professora que me ensinou a escrever em Londrina, em 1960, né, Dona Mercedes. Cada vez que eu vou escrever um livro ou vou autografá-lo, eu sinto a mão dela na minha mão. A mesma mão que me ensinou a fazer as letras, que me permitiram ser um escritor, está comigo até hoje. Eu sinto a mão dela. Não estou falando de nada esotérico, estou falando de um sentimento amoroso. Dona Mercedes está comigo em tudo que eu escrevi e tudo que eu li. E sabe quem é a Dona Mercedes, que já faleceu há mais de 20 anos? Uma professora, que nem eu. Que maravilha isso. Professor, foi uma honra tê-lo aqui. Bom, obrigado. Realmente é um prazer imenso. Quero deixar os contatos do professor. Olha, se você quiser seguir agora o professor Mário Cortella, ele está em todas as redes sociais, Quase né? todas. Quase todas. Instagram, esse eu sigo, com certeza. @CortellaOficial com 2 L's. Está aparecendo aqui no vídeo. Você bate uma fotinho, né? Para depois você acessar direitinho. Canal no YouTube é o canal do Cortella. E o Facebook, Mário Sérgio Cortella. É bom, isso. viu? Essas formas de comunicação, elas são inacreditáveis. O que elas fizeram, Fábio? Elas aumentaram minha sala de aula. Cabia verdade. 30, 40, agora às vezes cabe 100 mil, 1 milhão, 2 milhões. Isso daí é um afago imenso, tão grande quanto o que você fez na hora que você abriu o programa. Aliás, para encerrar, eu quero dizer que o professor me contou uma coisa aqui nos bastidores, se me permitir, Claro. que eu fiquei assim extremamente lisonjeado e agora ele também é meu colega, né, de Rede Vida, porque no início da Rede Vida, como é que é a história? Não, quando a Rede Vida iniciou, vindo de São José do Rio Preto, as outras atividades, além de existir o Tribuna Independente, que foi um programa marcante nessa trajetória, existiu durante muitos anos um programa chamado Terceiro Milênio, que era um programa de entrevistas, como essa conversa que nós estamos tendo, e eu fui apresentador desse programa durante os 5 anos iniciais. Depois isso foi sendo rodiziado, mas foi para mim um gosto muito grande ter essa experiência do terceiro milênio, que ainda não chegou, né, mas chegará. Maravilha. Professor, Que uma bom. honra tê-lo aqui. Obrigado. Muito obrigado por ter Grato, vindo aqui obrigado. no nosso Tribuna Independente. Grato.